desde quando eu estava aqui acompanhando, eu já estava sentindo os céus aqui. E eu creio que no momento da palavra, a manifestação do poder de Deus e da graça de Deus nos renovando, nos libertando, nos purificando, nos restaurando, nos fazendo voar como águias, não será diferente. Deus, ele está presente aqui em nosso meio e nós não sairemos dessa live da mesma forma que nós adentramos. Amém? Glória a Deus, obrigada por essa confiança, por esse convite dos céus. Que Deus, ele possa encher os nossos corações de esperança através dessa palavra. Eu não sei se a Geise falou com vocês, mas comigo ela disse que essa live ia ser uma mini vigília. Então eu tenho até meia-noite aí, ela me deu, para ministrar a palavra. Eu posso ler um amém aí? Amém não, irmã. Você vai ficar aí quando eu vou dormir. Amém, gente. Eu não vou me alongar. Vamos para o tema foco da palavra. É brincadeira. Tá lá no livro de Isaías, capítulo 59, no versículo 1, que diz isso, né? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, né? A mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido está surdo para que não possa ouvir. Ou seja, Deus, ele está falando, a minha mão não diminuiu e os meus ouvidos não estão tampados, para que eu não possa agir com poder e glória diante da sua causa. E nesse momento aqui, Isaías, ele fala para um povo que estava cativo. O profeta Isaías, ele fala para um povo que estava vivendo em um momento de prisões. O profeta Isaías, ele declara, né, o Senhor fala através do profeta Isaías, no momento para um povo que estava prisioneiro, que estava escravizado na Babilônia. Era um povo que era o povo escolhido por Deus. E como pode um povo que era escolhido por Deus estar cativo em mãos de outras pessoas que nem servem a esse Deus? A verdade também é que foi o próprio Deus que permitiu que esse povo fosse cativo, fosse levado para a Babilônia. E isso por quê? Por consequência de escolhas erradas, por consequência de pecados. A Bíblia também fala de que se queixa, pois, o homem. Queixa-se senão dos seus próprios pecados. E aquele povo havia sido levado por permissão do Senhor para a Babilônia, exatamente por conta disso. Por desobedecer os caminhos, por andar segundo as suas próprias vontades, por esquecer dos estatutos do Senhor, por esquecer de ser fiel ao único Deus, o Deus que libertou eles da escravidão do Egito. Então foi o próprio Deus que permitiu aquilo ali. E entenda uma coisa, tem provas na minha e na sua vida que é o próprio Deus que permite. Que é o próprio Deus que dá acesso. Que é o próprio Deus que abre as portas para que o inimigo tenha legalidade. Você lembra da história de Jó? A Bíblia fala que Jó era mencionado no céu. E diante da reunião dos céus, Satanás aparece entre os filhos de Deus e Deus ele fala exatamente de Jó. Será que o céu menciona seu nome? Será que o céu menciona quem você é aqui na terra, o que você tem feito aqui na terra? Porque o próprio Deus faz anúncio de Jó. Você tem visto o meu servo Jó? Homem temente, homem íntegro, homem que se desvia do mal. Será que lá no céu seu nome é mencionado desse jeito? E mesmo assim, com todas essas características, com toda essa conduta, Jó passou por tudo aquilo que ele passou. Perdeu bens, perdeu filhos, perdeu saúde, perdeu tudo. E exatamente por permissão do Senhor. Porque tem provas que é o próprio Senhor que nos coloca. É o próprio Senhor que nos permite passar. Mas é porque Deus ele tem prazer na minha dor, Jussiara? Não. É porque ele tem um propósito que é muito maior do que a sua dor. E vai se manifestar lá na frente. E vai se cumprir. E amanhã você vai entender. Jesus ele disse aos discípulos, o que eu faço hoje vocês não entendem. Mas amanhã você entenderá. O propósito é muito maior do que a dor.
o propósito de Deus e tudo que você passa coopera para o bem. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu entendo que quando ela fala que todas as coisas cooperam para o bem, ela não está falando algumas coisas, mas ela está dizendo que todas as coisas. Isso quer dizer o quê, Jussiara? Quer dizer que as suas tristezas, as suas dores, as suas lágrimas, a traição, a calúnia, o abandono, tudo isso está te empurrando para o propósito para o qual o Senhor designou antes mesmo da fundação do mundo. Mas para isso você está sendo forjado. Você está sendo forjada para viver tudo aquilo que já está pronto e o Senhor já preparou. Então foi assim. Mas existem outras circunstâncias, irmã Geise, que não é o Deus que coloca a gente na prova, não. É a gente mesmo que olha ali e fala, poxa, a vida está muito quieta. Não, tem crente que não aguenta ver uma prova que quer logo cair em cima. Né? Opa, uma prova que acho que não estou fazendo nada mesmo. Aí pronto, aí depois cai naquela mesma palavra. Do que se queixa, pois, o homem? Queixa-se dos seus próprios pecados. Né? Mas ainda assim, né? Como do mesmo cenário que estava esse povo, caindo nos seus próprios pecados e colhendo a consequência dos seus próprios pecados, o Senhor se revela para o profeta Isaías com essa palavra de esperança. Vocês podem até ter caído nos seus próprios pecados, vocês podem até ter me esquecido, vocês podem até ter andado pelos seus próprios caminhos, mas se vocês se arrependerem, a minha mão continua sendo poderosa para livrar vocês do cativeiro. A minha mão continua sendo poderosa para livrar vocês do laço. A minha mão continua sendo poderosa para livrar vocês da opressão, da depressão, do desespero, da escassez, da porta fechada. A minha mão, se vocês se arrependerem e voltarem para mim, continua sendo poderosa para fazer muito mais além do que eu já fiz um dia. Porque eu sou Deus Todo-Poderoso. E ele deixou isso bem claro. E por que ele falou isso? Porque por conta da dor, por conta do cenário, muitas vezes, desproporcional àquilo que nós gostaríamos, muitas vezes nós enfrentamos cenários que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que nós imaginávamos, com aquilo que nós esperávamos. E muitas vezes isso causa uma dor, isso causa uma tristeza, isso causa desânimo. Né? Isso causa perda, frustração, a dor da escravidão, fez com que aquele povo começasse a duvidar, fez com que aquele povo começasse a questionar. Poxa, será que Deus realmente é poderoso mesmo? Será que Deus vai realmente nos livrar daqui? Porque até quando Deus permitiu que aquele povo fosse cativo para a Babilônia, ele havia decretado um tempo. Vocês têm tempo para passar o que vocês estão passando. Toda vez que nós entramos em uma luta, o Deus que nos permitiu entrar naquela luta já nos preparou o escape, já tem um tempo, já tem uma hora para nós sairmos dela. Aquele povo iria passar 70 anos cativo, e aí eu acredito que no meio desse período, né, enquanto espera isso se cumprir, enquanto espera as cadeias se abrirem, vem a dor, vem a frustração, vem a dúvida, vem o desespero, né? Vem tantas coisas que nos colocam em questão o poder de Deus, né? Será que foi Deus mesmo que falou comigo? Será que foi Deus? Será que Deus errou de endereço quando falou aquilo que ia fazer na minha vida? Será que foi Deus mesmo que falou que ia fazer aquilo na minha história? Porque olha o cenário que eu estou vivendo. Totalmente desproporcional com a promessa. Totalmente desfavorável com tudo aquilo que ele havia me falado. Será que era para mim mesmo aquilo ali? Eu acho que Deus errou de endereço. Só que não. O Deus que fala no seu trono sentado é o mesmo Deus que sustenta de pé aquilo que ele falou. E ele é fiel para cumprir. E o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus que bradou aqui através dessa palavra, ele não é homem para mentir, nem tampouco filho do homem para se arrepender. E ele não precisa de circunstâncias favoráveis para manifestar o poder dele. Muito pelo contrário, ele gosta de circunstâncias desfavoráveis para manifestar que ele está acima de todo e qualquer vento, de toda e qualquer tempestade, de toda e qualquer tormenta. Porque aquilo que para mim e para você é tormento, é motivo de angústia, de desespero. A tempestade, o vento forte que para você é motivo de você se desesperar, perder o sono, para Jesus é o lugar por onde ele passa por cima. Porque enquanto o vento e a tempestade estavam ali açoitando o barco, a Bíblia fala que Jesus vem andando por cima das águas. Porque aquilo que para nós, seres humanos, é motivo de tormento,
para Jesus é motivo de passagem. É lugar de passagem. É lugar de administrar com os próprios pés. Porque nele está todo o domínio, nele está todo o poder, nele está toda a majestade. Aleluia. Ele está no controle de todas as coisas e ele governa todas as coisas. Tudo foi feito por ele, para ele, e sem ele, nada do que foi feito se faria. A ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. Mas a Bíblia também fala que na angústia o coração se enfraquece. Então aquele povo estava enfraquecido, aquele povo estava abatido, aquele povo estava desesperançoso, estava desacreditado, vivendo em um lugar que não era a terra deles, sendo escravizados, sendo exilados, né? Passando por grandes sofrimentos, né? Talvez se lembrando dos feitos, né? de como poderia ter sido a vida deles. E naquele momento aquele povo se encontrava abatido. E aí vem a pergunta, mas o que fazer, Jussiara? O que fazer quando o cenário que eu estou vivendo, o que fazer quando o meu presente não me dá motivos para confiar no poder de Deus? O que fazer, Jussiara, quando demora, quando a espera para cumprir, né? Para cumprir aquilo que o Senhor falou, quando parece que não vai acontecer, quando o cenário é totalmente desfavorável, aquilo que Deus falou e todas as circunstâncias desfavoráveis vêm para tentar roubar a minha fé. O que fazer nesse momento? Quando aquilo que o Senhor diz que vai fazer é totalmente contrário àquilo que eu estou vivendo. Se lembre dos feitos do Senhor. Se lembre do que Deus já fez na sua vida. Se lembre do que Deus já fez na tua história. Porque você serve a um Deus de aliança. Você serve a um Deus que é socorro bem presente na hora da angústia. E você pode estar passando por momentos desafiadores, mas lembre-se, esse não é o primeiro e provavelmente também não será o último. Lembre do que Deus já fez. Tem um louvor que fala, né? Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras. Ou seja, conte para a sua alma o que Deus já fez na sua vida. Lembre para a sua alma, porque a nossa alma é especialista em esquecer os benefícios que Deus já fez. Até o próprio salmista ele fala, né? Bendiga o Senhor a minha alma e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Porque no momento em que as circunstâncias não é tão favorável, a gente esquece que Deus já nos livrou. A gente esquece que Deus já abriu portas. A gente esquece que Deus já proveu. E se Ele fez isso lá no passado, Ele também é poderoso para fazer no presente. E Ele é poderoso para prover um novo milagre no futuro. Sabe por quê? Porque o nosso passado é de milagre, o nosso presente está sendo gerado um novo milagre. E o nosso futuro, Deus já está provendo uma nova história, um novo testemunho para se contar. Então se lembre, minha alma, lá no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21, ele fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aquilo que me traz esperança. Então o segredo para se manter de pé no dia do desânimo, no dia em que as forças parecem que não vai mais suportar, é trazer à memória o que o Senhor já fez no passado. Por quê? Porque o que está acontecendo é uma nova gestação. Você está gerando um novo milagre. E as mulheres que já engravidaram aqui, que já tiveram uma gestação, vai entender exatamente. Quando o bebê está crescendo, está crescendo, está crescendo, quanto mais o milagre está crescendo, mais trabalho dá. Você tem dificuldade para andar, você tem dificuldade para dormir, você tem dificuldade para subir, você tem dificuldade para descer, até para respirar você tem dificuldade. Por quê? Porque o menino já está tão grande, já está crescendo, está tomando uma proporção tão grande que você não está dando conta, então dá desconforto, dá dor, dá incômodo. Tira o sono, mas é o que? É o milagre crescendo. É a vida sendo gerada. É a vida se preparando para nascer e anunciar que você vai viver algo novo. Com o teu milagre não é diferente.
Deus está gerando algo novo dentro de você, por isso incômodo, por isso desconforto, por isso a inquietação. Por quê? Porque algo dentro de você está sendo gerado. E eu profetizo nessa noite, na minha e na sua vida, não será abortado. Os planos de Deus na minha e na sua história não serão abortados, mas o Senhor dará estrutura para nascer e lhe dará estrutura para você manter. Da mesma forma que Ele concedeu a Sara o poder, o milagre dela gerar, Ele também foi poderoso para dar estrutura para ela amamentar. Imagine aí uma idosa, grávida e ainda ter leite para amamentar. Tem muita jovem aí que não tem. Mas o Deus que faz a promessa, Ele é o Deus que dá estrutura para você manter aquilo que Ele te prometeu. E eu profetizo que é isso que Ele vai fazer na minha e na sua história. Mas nesse momento, traga a lembrança os feitos que o Senhor já fez na sua vida. Lembra do que Ele fez no passado. Ah, Jussiara, mas isso é viver de milagres antigos? Não. Isso é você colocar a sua alma para agradecer. O salmista Davi, ele falou quando a sua alma estava batida, por que que está batida, ó minha alma? E por que que você se perturba dentro de mim? Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Ou seja, no momento da aflição, no momento da angústia, coloca a sua alma na parede, estreita ela e pergunta por que que você está batida. O teu Deus não te abandonou. Espera nele, confia nele, porque ainda você o louvará. Você vai voltar a louvar. Porque Ele é o mesmo e Ele não mudou. A Bíblia fala lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Com Abraão, ele foi o quê? O Deus da provisão. Com Daniel, ele foi livramento. Com Sadraque, Mesaque, Abidnego, naquela fornalha, ele também foi Deus de livramento. Com José, ele foi Deus de exaltação. Com Mardoqueu, ele foi o Deus de honra. E com Israel, ele foi o Senhor dos exércitos. Ele é, ele era, e ele continua sendo o grande eu sou. Aquele que antes que houvesse dia, ele já era, e não há nada, não há ninguém que possa fazer escapar das mãos dele. E ele ainda diz mais, operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir as mãos do Senhor trabalhar. Ninguém pode impedir o agir de Deus. E quando Ele estende as mãos, e Ele está deixando aqui bem claro nessa noite para mim e para você, a minha mão não está encolhida. A minha mão não está ressequida. A minha mão não está deficiente. Porque existem deuses que têm braços, mas não se movimentam. Tem olhos, mas não enxergam. Tem ouvidos, mas não ouvem. Mas esse Deus, o Deus da Bíblia, está dizendo, as minhas mãos são poderosas para fazer. E os meus ouvidos estão atentos ao teu clamor. Aleluias. Lembre-se do que Deus já fez. Se você puder, pega um caderninho de anotação e começa a se lembrar aí na sua casa, aí no seu quarto. Ou o que foi que Deus fez lá em 2000 e tanto? O que foi que Deus fez em 2018? O que foi que Deus fez em 2020? O que foi que Deus fez ano passado? Parecia que eu não ia escapar daquilo, parecia que eu não ia me livrar daquilo, parecia que a porta não ia abrir. Lembre-se do que Deus já fez. E dê motivos à sua alma de agradecer. Sabe por quê? Porque a murmuração, a reclamação, a palavra reclamar significa clamar duas vezes para que aquilo que você está reclamando retorne. Então, quanto mais você reclama, quanto mais você murmura, mais você arrodeia nessa prova. Mas quando você agradece, você abre as portas da próxima fase da sua vida. Quando você agradece ao Senhor, ainda que não esteja acontecendo da forma como você gostaria, ainda que você não esteja vivendo aquilo que você gostaria, mas quando você agradece por aquilo que você já viveu, por aquilo que Deus já fez e por aquilo que você crê que Ele já preparou e você só falta acessar, você acelera o seu passo para a próxima fase. Você acelera. Lembre-se do que Ele já fez e agradeça. Porque Ele é poderoso para fazer ainda mais. A Bíblia fala lá no livro de Efésios que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera.
E esse poder que opera em nós é o Espírito Santo de Deus, é o nosso Consolador, que nos ajuda nas nossas fraquezas, que nos faz, que ora ao Pai de uma forma que nós não sabemos como orar, mas Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Esse poder que opera em nós. E o nosso Deus, Ele continua sendo poderoso para fazer, porque Ele é o mesmo e Ele não mudou. Que você receba essa palavra no seu coração nessa noite, que você possa descansar nessa noite com o sono do justo, um sono que você nunca mais conseguiu repousar, que você nunca mais conseguiu desfrutar por conta das angústias, mas que nessa noite você repousa debaixo dessa palavra, na certeza de que o seu Deus é o mesmo e não mudou. Amém?